Oi, gente, vamos falar um pouquinho da averbação do período rural, das aposentadorias por tempo de contribuição, ou da antiga aposentadoria por tempo de contribuição, porque agora com a reforma da Previdência nós sabemos que não temos mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós vamos ter agora uma aposentadoria e até se chegar na idade mínima para essa aposentadoria, nós temos aí 5 regrinhas básicas de transição para ver qual se encaixa. Mas enfim, nas aposentadorias por tempo de contribuição, quando a gente faz a averbação rural para acrescentar esse tempo, a gente usa os documentos anteriores a 1991, ainda quando era feito a aposentadoria por tempo de serviço, entendeu? Por isso que pode ser usado essa documentação e esse período não requer indenização ao INSS. E quais são esses documentos? Aonde que eu arrumo esses documentos? Esses documentos rurais, geralmente, são documentos familiares, do grupo familiar, do conjunto familiar. Muitas vezes, a pessoa na época tinha 12, 14, 18 anos, não vai ter documento em seu nome. E daí o que ela vai fazer? Ela vai trazer os documentos da sua família, do seu núcleo familiar, das pessoas que ali com ela conviviam. O mais comum nesses documentos é trazer os documentos dos pais, mais exatamente do pai. E você vai trazer o quê? Se ele tinha contrato na época, né, de terras, tanto como parceiro, meieiro, né? Notas de produção, ITR, tudo no nome do pai. Você também vai poder utilizar as certidões de casamento dos irmãos que casaram dentro desse período, antes mesmo do seu casamento, para poder ter validade. Uma outra documentação que é bem aceita são as documentações escolares da época. Você vai pedir o quê? A ficha da matrícula da escola, uma declaração da escola, porque naquela época existiam muitas escolas no meio campesino, são escolas rurais. Então, hoje essas escolas, a maioria não existe mais. Você pode procurar essa documentação na Secretaria da Educação da cidade na época onde você morou, a cidade em qual pertencia o sítio que você morou, a fazenda que você morou. Então você vai até a Secretaria da Educação, leva o nome da escola e solicita essa documentação antiga. A grande maioria das cidades tem essa documentação, algumas não mais por desleixo ou por descuido. Também são válidas as certidões de nascimento dos irmãos mais novos que nasceram dentro do período que você queira comprovar. Outra coisa que é válida, aí já é questão de tempo, mas a certificado de reservista, quando está lá a sua profissão como lavrador, também é muito válido. Documentos de igreja da época, né, do Detran, a certidão do primeiro título eleitoral, quando tirou o primeiro título eleitoral, assim como também a declaração do Instituto de Criminalística, de quando você tirou sua primeira identidade, porque lá vai constar a profissão que você declarou na época. Então, isso é só exemplos, porque esse rol, ele é simplesmente exemplificativo, ele não é taxativo. Se você tiver outros documentos que eu não mencionei aqui, como matrícula de imóvel, também serve. Então, assim, para comprovar atividade rural para fins de averbação anterior a 1991, quando não se precisa fazer a indenização ao INSS e sim acrescenta-se o tempo, né, o período para você ter a sua aposentadoria mais próxima de você, ok?